Boa noite a todos. Estamos novamente reunidos para fazer o estudo do Evangelho Redivivo. Nós estamos estudando o terceiro livro do Evangelho segundo Marcos. E, para início, eu vou pedir para Isabel fazer a leitura da nossa página inicial e, logo em seguida, a Ania vai fazer a nossa prece inicial. Ok, gente, então vamos lá. Olhai, Vinha de Luz, capítulo 87, Emmanuel Chico. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, Marcos, parágrafo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos a orar e vigiar, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos imprescindível, se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia, o serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao nosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Irânia, a sua câmera, o seu microfone está desabilitado. Isso. Isso. E assim, então, vamos fazer a nossa prece inicial com os corações e os pensamentos e os sentimentos já preparados depois desta leitura, rogando ao nosso amado Mestre Senhor Jesus as suas bênçãos para esta noite de estudo e de trabalho. Que o Senhor envolva a nossas queridas irmãs Miriam e a outra, me perdoe, gente, eu estou muito ruim. Carli, me perdoe. E a nossa irmã Carli, em vibrações de paz, de harmonia, que elas possam trazer para nós todo o entendimento que elas tão carinhosamente estudaram dessas lições de Marcos. Que nós estejamos com os nossos corações e os nossos pensamentos preparados para o perfeito entendimento, olhando, refletindo, vigiando, para colocarmos em prática. Que Meimei
tão carinhosa, que abre as portas dessa sala para todos nós, possa continuar nos abençoando nesses objetivos de trabalho, hoje e sempre. Amém. Obrigada, Isabel. Obrigada, Irânia. E E aí, deixa eu agora pedir a desculpa para a palavra. Carli. Carli, me perdoe. Sem problema. E agora eu passo a palavra para Miriam, e ela vai dar continuidade ao estudo. Então, boa noite a todos. Hoje, Carly e eu vamos trazer 3 passagens do Cristo, algumas com mais versículos, outras com menos, mas de igual importância, né? E a primeira delas é essa: vigiai para não ser surpreendidos. Está lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 33 a 37. Jesus, nesse capítulo, ele vai nos convidar a que a gente tenha uma atitude permanente de atenção, de responsabilidade e de vigilância, mas vigilância também espiritual. Porque a gente não sabe o que reserva a gente amanhã, né? Não vamos saber quando vão surgir as oportunidades ou as provas que nós vão nos desafiar. Então, Jesus vem falando para a gente da importância da gente permanecer despertos, né? Interiormente, né? Desperto de acordado, é o acordar interior, né? Para a gente cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Então, é isso que a gente vai ver nesse trecho do Evangelho. Vamos, então, trazer o Evangelho para a gente. Tá difícil hoje. Então, ó, o Evangelho vai falar para a gente assim: atenção, e vigiai, pois não sabeis quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem, deixou sua casa, deu autoridade a seus servos, distribuiu a cada um a sua responsabilidade, e ao porteiro ordenou que vigiasse. Vigia, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará. À tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. E o que vos digo, digo a todos: vigiai. Então, esse é o evangelho que está em Marcos. Então, eu trouxe aqui para que a gente veja, porque assim, as traduções são diferentes, né? Então, lá no Haroldo, no Novo Testamento, né, a tradução de Haroldo, e em Mateus, ele tem esse trecho mesmo, 14:41, ele vai falar: orai, vigiai e orai, para que não entres em tentação. E em Marcos, o Haroldo traduz: olhai e vigiai. Orai, ele bota entre parênteses, que não tem no texto, pois não sabeis como será o tempo. E aí, no Evangelho Rede Vivo, o versículo está: atenção e vigiai, pois não sabeis quando será o momento. Então, só estou trazendo porque há mudanças em questões de tradução, né? De interpretação e tradução dele, né? Então, aí Jesus vai começar a chamar a nossa atenção para a questão da gente estar atento, de estar vigilante, né? Então ele vai falar aqui, nessa atenção, né? Então ele vai chamar a nossa atenção para essa questão da vigilância. E ele vai dizer para a gente que essa vigilância pode ser permanente, né, perante os acontecimentos da vida. Então, vamos vigiar aquilo que está acontecendo, que pode acontecer, porque a gente não sabe quando acontece, mas então vamos vigiar, né, perante os acontecimentos. E também a vigilância aí é permanente em qualquer situação. Não vou vigiar hoje, não, porque a coisa ali está esquisita. Não, é para vigiar sempre. Essa foi a fala do Cristo para a gente, né? E ele ainda fala o seguinte: essa vigilância seria uma medida de prudência e de bom senso contra o quê? As nossas próprias imperfeições, e seria um autocontrole nosso diante dos fatos e da ocorrência. Olha, bastante interessante, né? Então, ele pede para a gente, a vigilância tem que ser constante, também pelos acontecimentos da vida, mas é sempre.
porque ela serve como, ó, prudência, cuidado, bom senso, né? Porque nós temos imperfeições e essas nossas imperfeições, especialmente em algumas atitudes, né? Quando a gente reage, a gente mostra realmente quem nós somos, quais são as nossas imperfeições que afloram mais, né? Então, ele pede prudência e bom senso, né? Então, nós precisamos ter outro controle, porque nós realmente não temos essa, né? Essa evolução que é uma coisa contínua, nós somos de altos e baixos, e aí fica difícil para a gente, né? Então, quando ele começa, agora eu vou trazer mais ou menos os versículos, né, que ele vai falar que a vida espiritual não acontece no automático. A gente pode estar fisicamente presente. Quantas vezes nós já aconteceu isso com a gente, né? A gente está presente, de olho aberto, com aquela cara de interessado, mas espiritualmente distraído. Eu lembro de um psicólogo que foi no meu há muito tempo, esqueci o nome dele agora, que ele falava do sono consciencial da gente. A gente dorme consciencialmente, né? Então é isso. A gente pode rezar, frequentar a igreja, e mesmo assim, nosso coração está afastado de Deus. Não é assim mesmo? Então, isso é importante, né? Por isso que Jesus começa chamando atenção para algo, alguma coisa que a gente sempre está esquecendo. Ou seja, que a vida passa e as oportunidades de transformações, elas não devem ser adiadas. Nós temos que tomar cuidado, não é? Porque muitas vezes a gente pensa assim: ah, depois eu mudo. Depois eu peço perdão, depois eu faço bem, não é? Depois eu cuido da minha família, depois eu cuido da minha vida espiritual. Não é assim que normalmente a gente pensa? Então, na verdade, o que tem ocupado, a reflexão é assim: o que tem ocupado tanto a minha atenção que eu estou deixando de perceber Deus. Aí é de cada um de nós. Será que eu estou muito mais preocupado com algumas coisas que não vão fazer diferença na minha vida, ou eu dou muita importância para algumas coisas, e isso está me deixando afastar, desconectar de Deus? A gente vai ter que fazer sempre essas reflexões, né? Porque às vezes a materialidade chama tanto a nossa atenção, é tão importante, o viver é difícil mesmo no mundo material, né? E às vezes a gente se assim enrola tanto, sofre tanto, e isso está deixando a gente cada vez mais longe de Deus. E talvez se a gente conectasse com Ele, a gente conseguiria resolver melhor nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Então, por isso que ele fala para a gente, vigie o próprio coração, né? Perceba que se a fé está enfraquecendo, perceba que se você não está substituindo esse amor por mágoa, né? Ou então a esperança por desânimo. Então, isso é importante a gente fazer essas reflexões, né? Por isso que ele vem falando, olha, a gente nunca sabe qual é o momento, as oportunidades passam. Então a gente precisa estar preparado, né? Estar atento, estar preparado. No versículo seguinte, ele vai falar que ele deu autoridade aos servos, distribuiu a cada um as suas possibilidades. Não é? Isso mesmo. Então, aí nós vamos ver que Deus, então, vai colocar a responsabilidade nas nossas mãos, né? Cada um de nós tem que ser responsável por aquilo que está vivendo, pelas suas necessidades, pelas suas responsabilidades. Então, a gente recebe missão diferente nessa vida. Cada um de nós vem aqui com um propósito, com uma meta, com um objetivo. Não é assim? Então, a importância é a gente cumprir com amor aquilo que nos cabe. Porque a gente sempre acha que o outro está fazendo diferente, ou que eu tenho que fazer igual ao outro, mas não é. Não é porque tem pessoas que recebem como missão, na sua necessidade, cuidar de uma família, outras educam filhos, outras têm que trabalhar honestamente porque não fizeram em outras vidas.
outras vão servir a comunidade, não é? Então, cada um de nós está colocado aqui nessa vida com um objetivo, com um propósito, né? Então, nós precisamos aproveitar, né, esses momentos. E por isso que ele fala, a gente questiona: será que eu estou fazendo bem aquilo que está sob minha responsabilidade? No estudo da Ana Teresa Camasmi também ela questiona essas coisas para a gente, né? Nós viemos de lá com esses questionamentos também, né? Da gente estar no lugar certo, na família certa, e que a gente tem que saber a nossa posição nesse lugar que eu ocupo, né? Não querer fazer aquilo que não cabe a mim, e fazer aquilo que cabe a mim com responsabilidade, com discernimento, fazer bem feito, né? Ela fala bem isso, na, no livro que nós estudamos, né? Então ele vai falar que nós não precisamos ficar vivendo comparando a minha caminhada com a caminhada dos outros, que não vai dar certo. Cada um tem a sua própria, não é? Cada um recebeu uma tarefa que é diferente realmente, não é? Então, o importante é a gente fazer desse jeito mesmo, fazer com amor, né? Fazer com responsabilidade. Se vocês quiserem comentar, dar exemplos, tá, gente? Fiquem com à vontade, viu? E a gente, Cristo fala para a gente fazer isso porque a gente não sabe quando o Senhor da casa voltará. Ele pode voltar de tarde, de noite, de madrugada, cedo. A gente não sabe, não é? Ou seja, a gente vive momentos de incerteza. Por isso que a gente tem que vigiar. Então, nosso amanhã, nosso hoje, nosso agora, nosso daqui a pouco, a gente não tem certeza, a gente sabe mais ou menos o que nós estamos fazendo, mas certeza absoluta do que vai acontecer daqui a um minuto nós não sabemos. Então, ele sempre está mostrando para a gente essa questão da gente vigiar, porque a gente não tem certeza. Então, assim, é, será que eu ainda vou ter tempo para corrigir esse erro, para eu abraçar alguém, pedir desculpa, fazer uma boa ação, transformar, né, um sentimento, me transformar, não é? Então, como eu falei, existe vários acontecimentos que a gente não consegue prever. Algumas mudanças chegam de repente, né? E essas que pegam a gente, derrubam a gente às vezes no chão. Então, porque às vezes entram pessoas na nossa vida, às vezes saem, que é mais duro, né? Pessoas na nossa vida e a circunstância muda completamente. Quem já perdeu alguém, quem perdeu, quem né, está longe de alguém por algum motivo, né? Sabe como as coisas, as circunstâncias da vida da gente muda e a gente tem que encarar isso, né? Então a gente tem que ter uma vigilância, né? A gente tem que ter cuidado, né? Para que a gente, mesmo sendo pego de surpresa, que isso vai acontecer sempre, a gente ter uma certeza, ter uma conduta, ter uma meta, um objetivo, né? Então ele vai falar que a vigilância vai transformar o presente em oportunidades. Porque se a gente não tiver vigilante, a gente vai perder as oportunidades que nos aparecem, né? Porque a gente fica nesse sono consciencial. Então, Jesus nos ensina a não deixar para depois aquilo que a gente pode viver hoje, não é? E o Evangelho vem lembrar a gente que o único momento que realmente temos é o presente. Porque, assim, a pessoa ociosa, ela vive o futuro. Ela sofre por uma coisa que vai acontecer que nem acontece muitas vezes. E a gente sempre tem um pouquinho dessa coisa, né? A gente sempre fica tão assustada com o futuro que a gente acaba tendo problemas no presente, né? A gente, às vezes, muda o nosso presente por conta de uma coisa que a gente sofre tanto e que chega lá e nem acontece, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? E o Evangelho ainda vai falar para a gente que vigiar também significa não adiar o amor, né? Porque parece que eu estou vigiando, que eu estou. Não, é esse vigiar com carinho, com amor, entendendo, né? É, essa amorosidade que nós temos que envolver e estar sempre presente com todos, né? Gente, vocês podem dar palpite, viu? E o versículo seguinte, ele vai falar dessa vigilância, né? Para que
o senhor da casa vindo, ele não encontra a gente dormindo. Porque esse sono aqui, nós já falamos isso, pode representar a nossa vida espiritual que está acomodada. Nós podemos, então, estar dormindo espiritualmente, né? Quando? Quando a gente perde a sensibilidade diante do sofrimento do outro. Eu passo, olho, que pena, não é? Mas eu não consigo agir, consigo ajudar de alguma forma. Deixar de agradecer, um gesto tão simples que faz uma diferença tão grande, né? Para as pessoas, nos acostumarmos com aquilo que Deus nos oferece. Até parece, tá tão fácil, tá tão tranquilo, né? Vou ficar desse jeito mesmo. Ah, esse aqui é terrível, né, gente? Como é duro a gente carregar mágoa por muitos anos. Uma vez, uma psicóloga lá da Pineal Mind, lá, ela estava conversando, né, numa live, e ela falou que quando você tem mágoa, você tenta levar uma poltrona, o dia inteiro fica carregando aquela poltrona para cima e para baixo. Porque onde você vai, você carrega uma poltrona bem grande para ver como aquilo te impede de fazer tantas coisas, como aquilo pesa, como aquilo te deixa mal, né? Então, essa mágoa, ela faz um mal absurdo para quem carrega, né? E às vezes, né, a gente passa anos e anos e anos e anos, aí de repente, numa conversa, você vira para o outro e fala assim: Mas você lembra aquilo que você fez em 1920? Sim, a gente não esquece, gente. Lá em 1920 aconteceu uma coisa que eu fiquei chateado e hoje eu estou no ano 2000 e eu continuo chateada com aquela pessoa. Então, assim, a pessoa às vezes passou, ela não fez com tanto desinteresse em magoar, não é? Oi, Irânia. Ô, Miriam, a gente poderia voltar nessa colocação, nos acostumamos com aquilo que Deus nos Aham. oferece, Uhum. como dormindo espiritualmente? Não sei. Eu entendi, ver se eu entendi correto. É quando a gente não faz nada a mais do que aquilo que a vida vai nos proporcionando, achando que é o que Deus nos ofereceu. Que ele vai prover. Tá. Então é a ideia de que Deus vai prover tudo que nós precisamos, é assim. Também sim. Porque às Hum. vezes eu me incomodava com a minha sogra, porque assim, tudo é a vontade de Deus. Deus quer. Como assim, gente? Você tá entendendo? Ah, mas Se Deus Deus quiser, vai né? querer, se Deus quiser. Ah, Deus vai querer. Eu falei, se ele não quiser, gente, como é que fica? Você vai falar, tudo bem, Deus não quis. Não é? É mais assim, então, Deus pode, sabe? Mas a gente bota tudo na conta de Deus, aquilo que é da gente, né? Então, também tem essa questão da gente estar dormindo espiritualmente. Ele está falando, dormindo espiritualmente. Uhum. E a gente, assim, Deus vai prover, Deus vai me dar tanto. Se não aconteceu é porque Deus não quis, não era para ser, Deus não quis, e você não faz nada nesse sentido, né? Você Alguém não tem faz nada para evitar alguma coisa e também não faz nada para que alguma coisa isso. aconteça, Sim, pois tudo é. esperando que Deus faça por você, né? Ele faz pra gente, não Hum. é? Fica Uhum. cômodo, né? Porque se não Muito deu cômodo. certo, ele que não quis. Se deu, se deu certo, não sei se a gente põe na conta de Deus. Então, Emília, Obrigada. Emília, imagina, quando a foi. gente fala também, se Deus quiser, eu vou passar em alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Quer dizer, Deus sempre quer da gente alguma coisa, mas quem tem que fazer somos nós, né? Lógico que sim. Ninguém vai. Quem diz isso é o Arnaldo, não, é o Sandro. Você, ele disse que atendeu uma vez um rapaz e que o rapaz estava fazendo um concurso, né? Então, ele disse que ele virou, ele conversando com o rapaz, aquela coisa, mas se Deus quiser, eu vou fazer. Ele disse, não, ele quer que você estude, acima de tudo, Sim, que você se esforce, que sim, você prove a sua capacidade. Ele quer isso de você. certo. Agora, ele não vai fazer por você, se falou para Sim, ele, na hora sabe? da Eu achei prova muito você fala, lindo. Deus, eu estudei, né? Clarei a minha Eu, ideia para eu poder me acalmar, né?
pensar, conseguir formular meus pensamentos a ponto de eu conseguir entender as questões e As responder. questões, Não é justamente. para. Isso acontece até com palestrante, viu? Divaldo que conta, né? Que estava muito fácil, que Joana falava as coisas para ele, né? Assim. Aí uma vez ela foi numa palestra, ele não preparou absolutamente nada. Chegou lá, a Joana não apareceu. Ele ficou embasbacado. Ele falou, Foi e logo no princípio eu, dele. é a mesma coisa que isso. Ela tá ali, ela vai resolver. Eu fico aqui só de rádio, né? Só de alto-falante. E ela virou as Comunicação. costas para ele aprender. A que ela ajudava, mas ele tinha que ter conteúdo para isso. Não é no papagaio, não é? E Uhum. ele ficou mal, sabe? Ele teve que. E aí ele aprendeu que ele tinha que preparar as coisas, ela ajudava, mas ele tinha que ter o esforço dele, né? 90% de suor e 10% de inspiração, né? Oi, Elisa. Não, só para essa situação, né? Se Deus quiser, me lembro muito do Fernando. E depois que ele falou isso para mim, eu passei a adotar a situação. Que uma vez eu fui falar alguma coisa com ele, eu respondi assim, se Deus quiser. Ele falou, se Deus quiser, não, Deus sempre quer. É com a graça de Deus. Tá vendo? Aí eu falei, realmente. Então, todas as vezes agora, eu nunca uso, não, se Deus quiser. Não, com a graça de Deus vai fazer. Então, tá vendo? É isso aí. Vamos lá. Então, do mesmo lado, a gente está dormindo quando a gente deixa de lado a oração. Ah, gente, ele sabe o que que eu quero, por que que eu tenho que pedir, por que que eu tenho que orar, por que que eu tenho, sabe, que fazer radiação para o outro, ele não sabe. Fazer o bem apenas quando nos convém, isso é lindo, né, gente? E sabemos o que precisamos mudar, mas continuamos adiando. Ah, isso é terrível, porque acho que todos nós temos um pouquinho disso. Ou muito, né? Aquela figurinha que bota a carapuça assim, né? É igualzinho. Então, assim, eu acho que a gente, negócio de fazer o bem quando convém, a gente já está um pouco melhor. Mas a gente ter dificuldade de mudar. Aí, de novo, eu lembro da Tereza, Ana Tereza Camasmi, quando ela falou que a gente sabe, mas a gente adora se enganar, porque tem um saber que a gente não sabe. É aquele saber que está só aqui, mas não passou para o coração, né? É aquele saber que não sabe. Eu sei que eu preciso mudar, mas ainda não chegou, aquilo lá não está interiorizado, eu ainda não consigo entender, eu não consigo mudar. Então é o saber que não sabe. Eu achei isso tão lindo que ela falava, porque serve tão bem. Nossa, o modelito ficou perfeito, né? Vamos seguir, porque tá triste. Aí, aí ele fala assim, né, que talvez o maior perigo não seja Deus nos encontrar despreparado, mas nós mesmos não percebemos que estamos adormecidos. Porque ele sabe. Somos nós que não percebemos que a gente está dormindo, que o tempo está passando, que a gente não está mudando. As nossas propostas que nós trazemos para essa reencarnação estão esquecidas porque nós estamos dormindo, não é? Então, precisamos acordar o coração para perceber isso, né, depressa. E esse verdadeiro despertar acontece quando o conhecimento se transforma em atitude. É o que eu falei, está aqui, mas eu não consigo fazer ele se tornar em atitude. Eu não consigo. É que nem a razão entende, mas o coração, aquilo que vai transformar aquilo em atitude, aquilo que eu realmente vou fazer a minha transformação, eu não consigo ainda. Eu ainda não consigo vivenciar aquilo dessa maneira. Então, aí é sofrido mesmo, né? A gente vai ter que voltar várias vezes. Então, de novo, que o Cristo termina a frase falando, né? E o que vos digo, digo a todos. Ele não está falando, tô falando, Irânia, Carli, Isabel, não, para todo mundo. Vigiai. Ele fala isso com muita, né, inflexão ali, né? Então, esse digo a todos dele
é um chamado universal, não é para mim, para outro, não é para todos nós, cabe em todos nós temos problema, né? É para a gente estar aí atento à presença dele, a gente estar se conectando com ele, a gente trazer ele para junto da gente, para ver se aquilo que está aqui no entendimento consegue passar e a gente se transformar para conseguir fazer, né? Então, vigiar é não permitir que a vida passe enquanto permanecemos distraídos da nossa própria transformação. Isso é muito importante, né? Então, nós temos que vigiar, sim, o quê? Palavras, pensamento, emoções, escolhas, não é? Nossas relações, nossas responsabilidades. E será que nós não estamos nos afastando do bem? Né? Gradualmente, às vezes a gente não vai percebendo, vai aceitando, ah, então estou fazendo isso só hoje, e a gente vai se afastando do bem. Isso é um problema, não é? Então, o vigiar aí. Vigiai é viver com os olhos abertos, bem abertos, da fé, os olhos da fé abertos, né? É continuar acreditando mesmo quando não entendemos. Aí é duro, né, gente? Mesmo a gente, porque a gente está num patamar de evolução tão pequenininho que tem muita coisa que a gente não entende. Eu acho que assim, eu tenho certeza, né? Que Emmanuel estudando com Estevão, esse texto deles é completamente diferente desse que nós estamos lendo agora e entendendo, né? Completamente diferente, né? Imagina o nível de entendimento deles, né? Então, assim, a gente precisa ter essa fé viva para conseguir ir tocando o barco para frente, né? É continuar amando mesmo quando fomos feridos, porque a primeira coisa que a gente faz é odiar a pessoa que nos fere, né? É a mágoa, né? Aquela dor. Continuar fazendo o bem mesmo quando ninguém reconhece. É permanecer com Deus mesmo quando a vida não acontece como nós planejamos. É, não é? Aí que está essa vigiaia, para a gente conseguir ter essas características, né? Aí eu trago rapidinho, vou passar do tempo, tá, Carlinhos? Mas não tem problema, a gente pode fazer. Rapidinho, lá no Boa Nova, no capítulo 21, é a lição da vigilância. Tem uma história muito grande entre Pedro, que não tinha muita certeza, e aí é um diálogo de Simão com Jesus. Então, Simão respondeu o mestre bondosamente. Ele está falando com Simão. Ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. Então, ele estava falando para o Simão que ele não tinha entendido a extensão da necessidade de vigiar. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Olha aqui, né? Eu até gravei. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria imprevidência. Ou seja, palavra bonita, né? Uma coisa boa que a gente faz, eleva. Mas também nós temos que entender que algumas coisas menos dignas, fútil, também nos conduz para baixo, né? Também essa imprevidência nossa é complicado, né? A gente acaba. Oi, Isabel. Você me lembrou uma coisa a respeito disso. Às vezes, Miriam, eu fico muito preocupada com os meus pensamentos, porque eles voam e eu não consigo, às vezes, poxa vida, as atitudes, quando você vê que você fez alguma coisa às vezes, muito feia, você tem como voltar atrás. Sim. Mas os pensamentos, aí você já pensou, você já, como é que fala? Isabel, a Você já gente não emitiu, consegue isso. você está É um entendendo? terreno muito complicado, o terreno dos nossos Aí, pensamentos. A aí gente eu não tem penso, indicação deles ainda, né? uhum, eu
eu estava falando outro dia para Maria Maria, sabe o que acontece comigo? Às vezes eu acho que eu não vou nem para o umbral, vou direto para as trevas, porque os meus pensamentos são Mas terríveis. Aí, acontece na casa espírita, gente. Olha só, enquanto você está prestando atenção na palestra, você dá uma cochila, assim, uma desligadinha, tchim, vem pensamento ruim. Sabe, você fala, cara, eu tô aqui olhando, estendendo, prestando atenção. Sim, a gente se liga com muita facilidade. E isso é importante para a gente saber, para a gente não se enganar, né? O nível de evolução da gente, né? Porque a gente pode achar que nós somos o máximo. Não, nosso nível de evolução é vigilância constante. Por isso que o Cristo está avisando a gente. Vigiai os pensamentos, vigiai. Porque tudo começa no pensamento, né, Isabel? Se você deixa esses pensamentos sem controle, eles vão entrar, mas você fala: opa, aqui isso não é meu. Opa, isso eu não quero. Aí você vai norteando o seu pensamento. Porque se a gente deixa eles livres, você começa a reagir de acordo com aquilo que está na sua tela mental, na sua casa mental. Então a gente tem que fechar nossa casa mental, né? A gente tem que cercear desses pensamentos fazer morada. Eles entram, mas eles têm que sair. Eles não podem ficar ali fazendo morada. Porque se eles fizerem morada, nós vamos assumir essas atitudes e não dá, né? Então é isso, né? Não dá para fazer morada. Que a gente tem pensamento ruim, Isabel, o dia inteiro. Só que a gente tem que falar, isso não é meu, não quero. E joga fora mesmo, sabe? Isso não é meu, jogo fora. Porque às vezes a gente tem pensamentos que você fala, da onde vem isso, cara? Não. E às vezes, né? É só você falar, jogo fora, mudo, né? Então ele está continuando a falar para Simão e Pedro, né? Simão Pedro, na verdade, Simão e Pedro. Não. Aí ele vai falar, nesse terreno, Pedro, porque Pedro que estava com dificuldade. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar lá, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas no céu. Então, Pedro estava reclamando com Jesus, você está entendendo? De algumas questões entre ele, a família, aquela coisa toda. Então, Simão Pedro entendeu a questão que Jesus estava colocando para ele, né? Essa questão de o pensamento de amor, essa questão da vigilância, e ele resolveu, então, a meditar. É enorme essa coisa, eu só trouxe esse pedacinho para ver como Jesus, né, mesmo com os discípulos, ele estava ali falando muito dessa questão mesmo, era uma coisa que estava muito presente. E aí, gente, esse teste é livre, assim, né? Eu quero que vocês pensem a que situações, tentações, né, Isabel? A gente está sujeito. E o que rogamos coragem a Deus para que nos livre? Como é que é isso, né? Então, assim, um minutinho para vocês pensarem, né? Pensarem assim, que tentações nós estamos sujeitos? Nossa Senhora, é só duas, três do jeito, senão vai ficar uma coisa enorme. E será que a gente tá percebendo isso? E a gente está querendo que aquilo não fique só na percepção, no entendimento, que eu estou descendo a níveis de mudança? É isso que é importante, né? Se eu estou conseguindo resistir, enfrentar, né? Se eu quero realmente me transformar, né? Lembra que eu contei o caso da Tereza, que a moça falou, estava fazendo dieta, aquela coisa toda, aí ela pega a amiga dela comendo um pote de sorvete. Aí ela falou, fulana, mas você está fazendo dieta, um sacrifício, fazendo exercício, e aí você pega um pote de sorvete? Aí ela falou para ele, deixa eu me enganar um pouquinho. É isso aí, né? A gente vive se enganando um montinho, né? Não é nem um pouquinho. E aí, é, então, o problema nosso é que a gente tem muitas dúvidas, né? Da vida, porque nós somos do mundo sem ser do mundo, né? Moramos aqui, vivemos aqui. Então, a gente tem dúvidas mesmo. O que vem ser essas dúvidas? Essa vaidade, né, da gente ainda não ter alcançado essa compreensão, né, da gente
muitas vezes eu falei o materialismo, ou essa descrença da vida após a morte, da espiritualidade, de quem sou eu, para onde eu vou, essas coisas todas, eu acabo não compreendendo, daí também toco o barco, vamos para frente, deixa eu, né? E hoje em dia, essas questões dessas influencers é demais, né? Então as pessoas acabam se perdendo um pouco. Gente, eu li outro dia, um rapaz, um senhor, na verdade, falou que eles fizeram uma pesquisa e eles perceberam que quem trabalha melhor com as IA são as pessoas de 40 a mais, 50 a mais. Por uma razão muito simples. Os adolescentes, os jovens não sabem escrever. Eles perderam a capacidade de escrever. Então, eles não conseguem se comunicar com a IA. Olha só que coisa, gente. Não consegue fazer um texto pedindo o que eles querem para ela, porque é tudo muito truncado, tudo muito, né? Então, vê só. Aí ele fala sobre o convencimento da capacidade pessoal em melhorar. A gente até falou da, da sociedade do cansaço, né? Que a gente está nessa guerra. O orgulho de ter galgado mais um passo na evolução, a autossatisfação da crença de que realmente é um eleito. Olha só. Bom, tem muitos, né, gente? Pretensa superioridade, se acreditar melhor do que os outros. Continuo falando da sociedade do cansaço, isso é muito. Eles têm que ser melhores, têm que ser melhores. Arrogância descaridosa de desprezar os outros como se eles fossem pecadores. Eu sou superior, eu sou melhor, né? E com isso você vai ter invigilância de se supor infalível em suas opiniões, julgamentos e condenações. Então, nós estamos vivendo uma sociedade muito assim mesmo, né? Uma sociedade complicada. Isso, ó, é uma coisa antiga. Carlos Pastorinho escreveu isso há muito mais tempo, né? Nem tinha, acho que essas guiadas daquela época aí, ó, 64. Então, você imagina, né? Que ele já estava lá vendo a sociedade, como é que a gente ia ficar, né? Ele já estava se adiantando perante a sociedade. E aqui é um texto do Divaldo que ele fala: sem qualquer dúvida, esse é o tempo anunciado, evocando a reflexão. Acautela-te do arrastão que varre o planeta. Cuida de discernir aquilo que deves em relação ao próximo e não te compete vincular. Recorda a transitoriedade do corpo somático e a complexidade da abençoada máquina orgânica. Resguarda-te em paz. Obter, obtempera com cuidado antes da tomada de decisões. Olha lá, cuidado, pensa antes de tomar decisão. O mundo não se encontra, porém, há uma troca. Então, você tem que, né? Aguarde transformação, a grande transformação vem se operando conforme plano sábio. Reflexiona antes de agir, isso é importantíssimo, atendendo aos impositivos da evolução. Estás na Terra para a realização de tarefas próprias e não podes relegar a plano secundário ou ignorá-los. Então, o que ele falou lá no começo, né? Da importância de cada um ter aqui um objetivo, né? Cada um de nós tem uma meta, né? A seguir. Então ele segue falando, ó, desperta do letargo e age no bem, liberta-te da canga da futilidade, da insensatez, agindo com prudência. É tempo ainda de imprimires rumo novo à existência. Tem tento. Ó, presta atenção. Ilumina-te interiormente com a chama da fé, vencerás a grande noite. Semeia hoje misericórdia e compaixão, a fim de poder escolher o futuro afeição e paz. Só o amor, conforme o lecionou Jesus, pode diluir os dramas existenciais do momento. E a gente está se perdendo por conta disso. A gente não reconhece esse amor que Jesus tem, né? E a gente está se perdendo. Cada dia mais a gente escuta, né, de suicídios, cada dia mais a gente vê como é que as pessoas estão reagindo. Então ele fala, faculta-te esperança e felicidade. Óbvio que o texto é de Joana de Anjos, está no livro Iluminação Interior. Ai, eu sou. Ai.
Então, essa tríade, né? Olhar, examinar, ponderar e refletir. Discernir é a primeira preocupação do sentinela. Então, o nosso discernimento, nós precisamos ter preocupação em discernir aquilo que a gente está olhando, como é que a gente está examinando, ponderando, refletindo. Então, tem um texto aqui também, rapidinho, é de Emmanuel, no Vinha de Luz, que ele vai falar que o discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Então, ele vai falar: a gente não pode, né, fazer duas coisas ao mesmo tempo que são opostas, né? Então, nós precisamos, aí ele fala, desse serviço comum que permanece repleto de mensagens proveitosas. Então, ele fala, ó, fixai as relações afetivas. Elas são portadoras de alvítrios necessários ao vosso equilíbrio. Então, a questão da amorosidade, da afetividade, quanto mais a gente trabalha essas questões, mesmo que o outro não se importe, mas a gente vai cada vez acordando, né? A cada vez tendo mais capacidade de discernir, né? Então ele fala, ó, fiscalizai a circunstância, observando as sugestões que vos lança ao centro d'água. Dalma, detende-vos na apreciação do dia, seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Nós temos um tempo enorme, né, para fazer essas coisas. Olhai, refleti e ponderai. Depois disso, naturalmente, estarás pronto a vigiar e orar com proveito. Então, ele faz um jogo, né? Olhai, refleti e ponderai. Então, super importante, você olha, examina, reflete e pondera, aí você discerne. Porque aí, quando você usa isso, a gente está prontinho para vigiar e orar, com proveito. Muito bonito esse texto dele. Ah, e aqui eu trouxe que é da Teresa também, que ela vai falar. Olhar ela é reconhecer e discernir. O que me faz crescer, o que me afasta do bem. Vigiar é cuidar das minhas próprias fragilidades. Fazer pequenas concessões pode levar a grandes quedas. E a gente faz muito pequenas concessões. Só hoje, só um pouquinho. Né? Não, amanhã eu mudo. Então, a gente. É que nem o pensamento, né, Isabel? Eu aceito esse pensamento hoje, amanhã eu aceito outro. Depois, quando eu percebo, eu não sei mais nem o que era meu, o que não é, porque eu já aceitei aquilo como meu. Então, pequenas concessões levam a grandes quedas. E vamos ter atenção constante, olha lá, aos pensamentos e atitudes. Então a gente tem que perceber por que que eu agi assim perante essa situação. Eu posso mudar? Posso. Então vou fazer, da próxima vez eu vou prestar atenção para que eu não haja assim. Porque quando a gente se conhece, a gente já sabe como a gente está acostumado a agir, então a gente pode reverter um pouco isso antes, né? Então, depois que você discerniu, depois que você vigiou, aí basta orar, né? Porque aí você vai buscar força do alto, sustento para permanecer do bem, e essa conexão de Deus, né, nas nossas escolhas diárias. Isso é lindo. Então, ele ajuda a gente a fazer essas escolhas. Não é se Deus quiser, é Deus me ajude a escolher o melhor caminho, né? Aqui está o caminho, o melhor caminho que eu possa ter, né? Então. E a reflexão é essa: tenho examinado, ponderado e refletido sobre as minhas intenções e emoções? Será que nós estamos usando desses conhecimentos nossos para que a gente possa melhorar as nossas emoções, as nossas intenções? É isso, conhece-te a si mesmo, porque você vai saber como mudar a sua emoção ou, né, a sua forma de agir perante determinadas situações. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue vencer essas coisas, né, essas dificuldades da gente. E esse é o último. Vigiai não é ter. Isso é lindo, gente. Porque Jesus não falou para a gente ter medo. Não é vigiai, ó, cuidado, vai ter medo. Não é isso. Ele não falou para a gente ter medo. É viver o presente com o coração voltado para Deus. Acordar para o amor,
acordar para a fé e acordar para as pessoas, acordar para Deus. Então, é viver dentro desses parâmetros, né? Então, ai, não vou fazer nada que eu tenho medo do futuro. Esse é o ansioso, eu tenho medo de amanhã. Não dá. Não é isso que ele está falando. Vigiar é para a gente se melhorar cada vez mais, para a gente crescer, para a gente evoluir. E aí, alguém quer colocar alguma coisa que eu vou passar para a Carly. Né, Carly? Nossa Senhora. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a Carly vai falar sobre a prisão de Jesus. São 2 versículos de Marcos. Não, é. Não, são vários, né, que a gente vai abordar, mas especialmente de dois. Então, agora vem uma parte um pouco mais histórica, digamos assim, né, dessa semana, né, da prisão de Jesus, e a gente vai ver alguns fatos, relembrar alguns fatos para que a gente possa entender melhor, né, os versículos que seriam os 51 e 52, mas nós vamos começar desde o 43, tá? E aí eu vou ler todos os versículos que abordam, né, esse tema, e depois eu vou, de pouco a pouco, falando cada um, tá bom? E imediatamente, enquanto falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão trazendo espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo: é aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o bem guardado. Então logo chegou, aproximando-se dele, disse: Rabi, e o beijou. E eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu, tá? Feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Jesus, dirigindo-se a eles, disse: serei eu um ladrão? Saíste para prender-me com espadas e paus. Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Mas é para que se cumpram as Escrituras. Então, abandonando-o, fugiram todos. Um jovem o seguia e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Nós vamos abordar esses dois últimos, que é a diferença, digamos assim, em nenhum outro evangelho tem essa passagem, apenas no Marcos. Então, nós vamos deixar um pouquinho mais para o final, e eu vou relembrar com vocês rapidamente, porque o nosso tempo é bem pequeno agora. Pode ficar tranquila, a gente pode fazer uma outra reunião. Tem tempo. Então tá. Pode ficar tranquila. Nós vamos relembrar um pouquinho a passagem que antecede essa prisão, né, que chega nesse versículo 43 e já começa a prisão. Então, vamos lembrar um pouquinho que numa semana antes, no domingo, não, ainda não, Você me avisa, então. Jesus entra em Jerusalém num burrinho, né? Num jumento, aliás, e ele é ovacionado, gritam Hosana e tal, porque as pessoas realmente já sabiam, já tinham conhecimento, já corria solto, né? Todos os milagres que Jesus fazia, e eles acreditavam que Jesus seria, né, esse rei, esse Messias que iria salvá-los no sentido de livrá-los como é que se fala? Dos romanos, né? Dessa exploração toda que eles viviam. Né? Então, esse domingo foi chamado Domingo de Ramos, né? E ele entra realmente, e foi como profetizou Zacarias no Antigo Testamento, que ele diz: eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumento. E Jesus realmente, né, faz
faz questão de entrar nesse jumento para que reconheça toda a profecia que foi, né, de Zacarias. Então, o povo ele vai reconhecendo como esse líder político e militar. Eles ainda não tinham entendido exatamente a mensagem do Cristo, que era o que eles conheciam, eram a ordem, o comando, né, o poder de sempre militar e político, e o religioso, né? Então, eles achavam que realmente seria se livrar desse jugo romano. No dia seguinte, porque é mais ou menos uma semana aqui entre esse domingo que é a comemoração de Páscoa que está acontecendo, até que aconteça a prisão de Cristo. Foi, na verdade, por volta de quinta-feira, né? Então, cada dia Jesus foi fazendo alguma coisa ali em Jerusalém e foi incitando cada vez mais a própria população, a multidão que estava ali presente, bem como as autoridades, né? Então ele vai no templo, porque ele observa todo aquele comércio, tudo aquilo que acontecia, e ele expulsa tanto aqueles que vendiam quanto aqueles que compravam, porque era um comércio absurdo. E ele diz que ali é uma casa de oração para todos os povos. E ele vai provocando um desconforto muito grande, né, com todas essas suas atitudes. No outro dia, ele está novamente lá no templo e as autoridades religiosas começam a debater, a fazer perguntas para ele na parte teológica e na parte política, né, os costumes, quem era ele, quem não era, e vão fazendo perguntas como aquela famosa, né, que aí depois ele responde da moeda, né, quem é o verdadeiro rei, o imperador, e aí ele fala, né, dai a César o que é de César. Então, só para a gente ir lembrando e perceber que no Evangelho de Marcos, ele, todas, assim, são várias situações que ele vai colocando e que passa um tempo grande, uma média de quase 3 anos. Mas quando ele relata sobre a prisão de Jesus, ele fala num tempo de mais ou menos uma semana. Então, é um dia após o outro esses fatos que vão acontecendo, né? E no dia seguinte seria para comemorar a Páscoa. Então, tem o momento de comer o pão amargo, né? Que eles falam sem o fermento. E Jesus vai comemorar com os seus discípulos. E, enquanto isso, todos os anciãos, os, os que comandavam, digamos assim, o sinédrio, todos eles tinham um burburinho muito grande com relação a Jesus. Que rei é esse, né, que se dizia rei e que todo mundo estava aclamando e tudo mais. E ele vai realmente, né, faz a ceia com seus discípulos e tudo mais. E durante a ceia, que acaba sendo, acha-se, né, alguns estudiosos, eles dizem que foi na casa de Maria, mãe de Marcos, e que a mãe de Marcos, ela era uma viúva, e apesar de ser mulher, que naquela época não tinha o costume das mulheres precisavam de algum homem, irmão, pai, né, quando elas ficavam viúvas, mas ela tinha essa concessão, digamos assim, ela mesma que cuidava dos bens dela, então ela era uma mulher que tinha um poder social, um poder ali político, porque naquela época tudo era junto e misturado, né? Então, nesse momento em que Jesus manda alguém procurar onde que eles iriam fazer a ceia e tudo mais, e eles vão para essa casa dessa Maria, mãe de Marcos. E lá ele institui a Santa Ceia. Ele é o momento em que ele fala, né, distribui o pão. Aí agora é o próximo slide, Miriam. Né, nessa última ceia em que ele anuncia, inclusive, a traição. Ele reparte o pão e diz, né, tomai e comei, né, que é o meu corpo, e tomai e bebei do vinho, que é o meu sangue. E aí ele diz que é o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos. E fala para os seus discípulos tudo o que vai acontecer. Eu acho que o próximo também tem falando. Próximo slide. É.
Então, essa imagem que é da última ceia, né, com seus discípulos, ele é muito marcante no Novo Testamento, porque ele vai anunciar realmente todos os eventos que vão anteceder sua paixão. Então, Jesus sabe de tudo que vai acontecer e ele coloca de uma forma clara e de uma forma calma, tranquila. E seus discípulos ficam muito angustiados, porque eles sabem que, quando ele fala que alguém vai me trair e que está entre nós, eles começam, serei eu, né? E naquela angústia de quem seria. Eu acho que está no outro slide. É. E aí Jesus, ele convida os seus discípulos para ir para o Getsemane, que é o jardim, que é também conhecido como o Jardim das Oliveiras. Nesse lugar, era um lugar que Jesus ia sempre durante toda a sua, né, todo o seu ministério, digamos assim, dos 3 anos que a gente conhece, sempre que estava em Jerusalém, ele se refugiava ali para pensar, para orar, e onde também foi, ele fez um discurso, né, falando, né, no Monte das Oliveiras, que é muito famoso, que agora não cabe a gente falar nesse momento. Mas essa é a parte mais baixa, porque depois tem um monte. E aí, né, esse Getsemane significa prensa, né, fazendo o azeite das oliveiras. E existe um simbolismo, digamos assim, desse nome, porque foi quando houve a maior pressão que Jesus sentiu em todo o seu momento, né, como Messias, em que ele, ao mesmo tempo humano, né, estando na carne, mas ele não era um humano, digamos assim, como nós, né? Então, o sofrimento existia muito grande dentro dele. Então, se ele tivesse uma pressão imensa para que daquilo pudesse extrair, né, o que verdadeiramente, a essência verdadeira do espírito, né? Então, tem alguns estudos, inclusive, porque tem os arqueólogos, teólogos, que fazem muitos estudos, e é muito interessante, muitas coisas que hoje em dia nós temos mais acesso, né, a esses conhecimentos, né? Então, ele vai para esse Getsemane, ele se afasta, chama todos os seus discípulos, mas ele se afasta levando 3, que seria Pedro, cadê? Deixa eu ver, Tiago e João. E ele fala também para que eles vigiem. Ele sabe que está muito próximo do momento da sua prisão, né, dele passar por todos os sofrimentos que ele sabe que vai acontecer. Ao mesmo tempo, esses discípulos que ficaram mais próximos, esses 3, eles acabam adormecendo. E Jesus vai lá e os chama e fala para que eles vigiem. Então, complementa, de certa forma, bastante o que Miriam estava falando sobre esse vigiar, né? Sobre estar desperto, né? Ou estar dormindo, como é essa relação nossa, enquanto seres humanos, né? Com as nossas dificuldades, né? Então, quando ele, nesse momento de grande angústia, em que a fragilidade, né, dos discípulos ali, com sono, cansados e psicologicamente muito abalados, porque sabia que também estava próximo de uma traição, não sabia as consequências dessa traição. Então, tudo isso fazendo com que aquele momento fosse um momento muito tenso, né? E aí, enquanto ele falava, eu acho que já está no próximo. Aí explicando, né, que o jardim de Getsemane fica em Jerusalém, no sopé do Monte das Oliveiras. E foi nesse lugar que Jesus viveu um dos momentos mais intensos da sua caminhada. Foi lá que ele se rendeu completamente à vontade do Pai. Foi no Getsemane que Jesus escolheu permanecer, mesmo sabendo de tudo que viria. Ele não fugiu dali. Ele sabia que viriam buscá-lo ali, e ele permaneceu ali. E foi ali que também tem, né, aquele fato em que ele pede para afastar o cálice,
né, do sofrimento e que ele faz o suor que cai, se transforma em sangue, de toda aquela angústia, mas ele consegue superar e ter a firmeza de continuar ali para que se cumpra as escrituras, que é isso que realmente, né, ele veio para isso. Aí no próximo, então, enquanto ele falava, não, logo que ele estava lá no Getsemane, veio Judas, que no momento da ceia, Judas se afastou deles, porque ele foi justamente encontrar, né, com todo aquele combinado que ele tinha feito com os soldados e com os chefes religiosos. E aí ele sabe que Jesus vai estar ali. E ele vem à frente, atrás dele, a multidão com os soldados, com as espadas e com paus, que era comum de fazer quando eles buscavam criminosos. E aí Judas se aproxima e fala, mestre, rabi, e o beija. E aí, nessa hora, os soldados reconhecem, e ele faz essa senha, ele faz a necessidade desse mostrar quem é Jesus, porque é na calada da noite. Então, na escuridão, apesar de ter lua e tudo mais, no meio de todos, os soldados não teriam como reconhecer Jesus. Então, Judas, ele se coloca, né, para indicar, esse é o Jesus, levai-o, prendei-o, né? Ele fala isso para os soldados. E aí os soldados imediatamente, né, vão para cima dele, né? E aí eu acho que tem um outro slide. E antes um pouquinho da gente, né, pensar um pouquinho sobre esse beijo, né? Que esse beijo era muito comum naquela época, era uma saudação de respeito entre o discípulo e o mestre. E Judas escolheu esse sinal de extrema lealdade e afeto para consumar esse ato de traição com o seu mestre. E esse fato foi muito marcante, como é até hoje. Né? Existe toda uma discussão, existe toda uma reflexão sobre essa escolha de Judas ter escolhido esse sinal. E nós vamos ver mais no finalzinho, para que a gente não interrompa esses momentos históricos. Nós vamos voltar aí no beijo, tá bom? Então, isso. E aí, os soldados vão para pegar realmente, para levar Jesus, e Jesus, nesse momento, ele não se coloca contra, ele acalma, né, a multidão, até de certa forma e tudo mais, e quando os soldados vão realmente para buscá-lo, estão prendendo, né, tá segurando Jesus, um e aí aqui a gente lê, né? Aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Porque ainda existe essa frase, com cuidado, existe aí né, uma interpretação que a gente vai ver mais na frente um pouquinho com relação a essa atitude de Judas, tá? Então, quando esses soldados estão e vão se aproximam de Jesus e realmente, né, pegam Jesus, um dos seus discípulos, no outro slide, eu acho, meu. Não, volta. Isso. Aí, em Marcos, ele coloca dessa forma: um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Marcos só fala com relação a isso. Mas, em outros evangelhos, e aí a gente vai ver, né, que não existe uma interpretação, né, e uma reflexão, né, que um outro ponto de destaque, né, no Evangelho de Marcos, é que quando Jesus vai ser, né, aprisionado e ele corta a orelha, né, ele só diz isso e pronto, ele omite a reação.
né, e o que aconteceu com o guarda ferido. Mas em Mateus consta que Jesus diz para Pedro, e que é Pedro: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão, que é uma coisa que a gente já conhece também. E em Lucas, nós temos o registro que diz que Jesus disse: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, curou-o. João, contudo, acrescenta maiores informações, inclusive dizendo o nome do discípulo que feriu e de quem foi ferido. Então, é o Simão Pedro que trazia a espada e que feriu o servo do sumo sacerdote, e que se chamava Malco. E Jesus diz a Pedro: embainha a tua espada, deixarei eu de beber e o cálice que o Pai me deu? Então, o fato, em todos, esse fato é relatado, mas Marcos só menciona que ele tirou a espada nessa revolta, nessa atitude, né? E que feriu o sacerdote. Então, por trás dessa atitude, né, existe aí uma lição muito grande de Jesus, né? Porque Jesus nunca ia permitir uma violência, ia deixar que isso aconteceu e acabou, e mais nada, ele não tomaria nenhuma atitude, né? Então, apesar de Marcos ter colocado de uma forma bem simples, bem direta, e já ir para outros versículos, né? Os outros evangelistas, principalmente Mateus e Lucas, que, digamos assim, beberam da fonte do Evangelho de Marcos, né? Eles tiveram também, possivelmente, mais conhecimento, porque eles também estavam ali, e o Marcos não era discípulo, né? Então isso aí também é uma outra questão, mas eles colocaram realmente a atitude de Jesus, que era o que interessava, né, nesse momento, e não admitir violência de jeito nenhum, né? Mesmo que tivesse injustiça, perseguição, sofrimento, e ele sabia que ia acontecer com ele não admitia que ao seu redor existisse essa violência em seu nome, principalmente, né? Então ele repreende, né, o Pedro. E aí a gente volta lá também no que a Miriam colocou, né? A conversa de Jesus com o Simão Pedro, né? Quando ele fala para que ele aguardasse a sua imprevidência, ele era muito impetuoso, né? E Jesus, então, volta-se para os soldados, e aí ele fala, né? Serei eu um ladrão? Saístes para prender-me com espadas e paus? Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Então, quando ele fala isso, que é o que eu falei já anteriormente, era muito comum eles irem atrás dos bandidos mesmo, de procurar os assassinos e tal, assaltantes, dessa forma. E Jesus questiona, porque quando ele esteve no templo, ele expulsa lá, né, os que vendiam, os que compravam, e quando ele está junto das autoridades religiosas e tem todo um debate ali, teológico e político, soldado nenhum prendeu ele, não aconteceu nada com ele. E aí, na calada da noite, é que eles vieram para prendê-lo. E aí, Jesus se entrega e diz: mas é para que as escrituras se cumpram. E essa frase também é Marcos que coloca no evangelho dele, né? Então, Jesus se entrega, né? E aí, nessa entrega de Jesus, quando eles vão se retirar e ainda tem esse burburinho todo, aí é que entra, né? Cadê? Peraí, deixa eu aqui nos meus papéis também. Eu acho que já é no próximo slide, Miriam. Todas essas informações e reflexões estão baseadas também nesse estudo, segundo esse Craig Kleber, do Evangelho de Marcos, né, em que ele diz que essa prisão de Jesus,
ele expõe o choque entre o cumprimento da soberania divina e o colapso moral das instituições humanas, porque, na verdade, quem manda prender, né, Jesus, e não existe um motivo, são justamente os chefes religiosos, né, que tinham muito medo de perder o poder que eles tinham ali. Então, não era em nome de um Deus, era em nome deles próprios, né? E que realmente existia aí esse colapso moral das instituições, né? Então, quando ele coloca dessa prisão, é, Jesus, ele coloca, né? Ele não expõe, digamos assim, os seus poderes, entre aspas, como messiânicos que o povo achava que ele teria, né? Ele se entrega de forma pacífica, aceitando uma determinação muito maior, que era o cumprimento, né, do que ele veio fazer da sua missão, dessa soberania divina acima de qualquer outra coisa, né, se tratando daqui, dessas relações humanas, né? E aí, agora eu acho que é a próxima. Isso. E aí, quando vem para a prisão, né, quando eles realmente, Jesus se entrega e eles veem essa passividade também, entre aspas, de Jesus, eles entram em pânico, porque, na verdade, eles acreditavam, eles esperavam uma reação de Jesus, né, que Jesus lutasse de uma forma militar, de uma forma política, ou seja, eles acreditavam que Jesus poderia derrotar o império, né, romano, que poderia libertar Israel. E ali, naquele momento, ele se entrega, então todos ficam muito confusos, frustrados e com muito medo, entram em pânico e fogem, porque eles também sabem que se eles ficassem ali do lado de Jesus, eles também sofreriam todo aquele martírio que era comum, né, no tempo. Eles eram espancados, eram presos, enfim, toda aquela situação que eles sabiam, né, que poderiam ser mortos. Então, todos fogem. E nessa fuga, Jesus também, né, ele, ao se entregar com essa fidelidade à sua missão, né, ele exemplifica, ele traz para a gente uma reflexão sobre isso, sobre essa não violência, sobre essa submissão às leis de Deus, né, o quanto é difícil isso, principalmente para aqueles seguidores iniciais dele, que não tinham nem tanto conhecimento, para que eles acreditassem verdadeiramente nisso. E aí, todos abandonam, todos fogem, né? Então, é um momento de muito pânico, né? E esse ápice desse fracasso humano. Eles fogem mesmo quando eles lá junto na Santa Ceia, eles juram, não, Senhor, eu morrerei por ti, né? Serei eu que eu não seria capaz de traí-lo. Então, eles prometeram muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, quando aconteceu, eles fugiram, eles abandonaram. E na antiguidade, essa lealdade dos seguidores conferia uma honra muito grande, né, a seu líder. Então, aquele chefe dos militares, aqueles soldados se jogavam na guerra sabendo que iam morrer, mas não abandonavam o seu líder. Então, era muito importante essa lealdade. E ao passo que, quando aquele líder era abandonado, era uma vergonha muito grande, porque ele foi, como é que eu vou falar? Ele foi relegado, né? Aquela situação em que era o chefe, era o líder, ele foi relegado e ninguém fica com ele, né? Então, era uma vergonha muito grande para ele, na verdade. E aí todos fogem, inclusive, agora nós vamos falar um pouquinho
dos dois versículos, que é o 51 e o 52, que tem apenas também no Evangelho de Marcos. Então, na prisão de Jesus, existe um jovem que também seguia junto da multidão e que seguia vendo toda aquela situação que estava acontecendo. Mas ele tinha no corpo apenas um lençol. E quando os soldados o agarraram, ele fugiu, né? E eles agarraram pelo lençol e nessa luta largou o lençol e ele fugiu nu. Então, é uma passagem que tem apenas no Evangelho de Marcos, como eu já falei, e que traz aí instiga, né, de certa forma, por quê, né, esse comentário, e depois ele continua dizendo que aí Jesus foi levado, né, para ser julgado, e continua, mas nós vamos parar nesse 52, tá bom? Então, alguns dizem, né, que, vou ler para vocês, um jovem o seguia, e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. E a interpretação, né, do Kleber, interpretação não, uma das explicações que tem no livro dele, assim como tem de outros também, né, mas no Rede Vivo comenta sobre ele, fala que era de se esperar que o discípulo vestisse um traje externo, além da túnica de linho. Esse jovem provavelmente já estava com frio, embora fosse possível dormir despido em casa na Palestina no mês de abril. O fato de Jerusalém estar a uma altitude elevada torna o texto, né, uma indicação provável de que a noite estava fria e os peregrinos da Páscoa que estivessem acampados fora das casas certamente vestiam capas, com exceção de alguns judeus, bastante influenciados pela cultura grega e considerados apóstatas. O povo judeu, em geral, abominava a nudez. E a ideia aqui é que o homem estava com muita pressa de escapar. Tem outro slide, Miriam? Tem. É. Então, e de qualquer forma, né, a gente. Cadê? De qualquer forma, persiste essa grande curiosidade desse homem, desse jovem, que acompanha à distância o episódio da chegada dos guardas. Então, ele está ali desde o começo. E acredita-se que ele pode ser o Marcos justamente pela proximidade da casa da mãe do Marcos, que é onde eles fizeram, né, a ceia, e eles era próximo do Getsemane, e que o Marcos, quando eles saíram, acredita-se que o Marcos também estava por ali. E ao ver todo aquele movimento, ele vai e assiste, né, toda a situação em que veio a chegada dos guardas, do sacerdote, ele vê o beijo de Judas, ele vê Jesus sendo aprisionado, e aí, por ele estar enrolado num lençol, né, e os guardas tentam pegá-lo e ele foge nu, impactado pelo ocorrido. E aí existe realmente essa grande dúvida: quem seria esse jovem? E como é encontrado esse pormenor, esses dois versículos, apenas no Evangelho de Marcos, os comentadores, né, os vários estudiosos, eles entendem que esse jovem é o próprio evangelista, né? E aí a gente, deixa eu voltar aqui. Essa hipótese de ser o Marcos é a mais difundida e aceita entre todos esses estudiosos. E que o Marcos teria incluído esse incidente no seu evangelho como uma espécie de assinatura oculta, porque naquele tempo não existia, né, o autor e tudo mais. Mas ele quis registrar uma lembrança pessoal e autobiográfica daquela noite, que foi uma noite tão terrível, tão traumática. Então, apesar de ser assim,
esses dois versículos, no meio de tantos acontecimentos tão importantes sobre Jesus, esses dois versículos trazem até hoje, e tem até reuniões e tudo mais, estudos, com relação a identificar esse jovem, se realmente era. Muitos acreditam que sim, né, por todas as evidências que eles vão colocando, né? E aí a gente vai voltar um pouquinho no beijo, porque o beijo, né, como coloca também aí, o beijo de Judas é talvez um gesto mais doloroso que a traição, propriamente dita. Então, nós lembramos sempre quando se fala de, né, desses momentos de sofrimento de Jesus, nós falamos sempre desse beijo de Judas, dessa traição. E justamente a escolha por ser um beijo, né? Porque beijar alguém, né, é uma manifestação de afeto, existe tanto simbolismo através desse beijo, e ele foi muito infeliz, como eles acham, né? Ao utilizar esse tipo de senha para entregar Jesus aos soldados e aos sacerdotes. E Emmanuel, ele vai fazendo reflexões que vão nos calando fundo. E como bem lembra o venerável orientador, mesmo recebendo o beijo da traição, o Senhor lega-nos poderosa e inesquecível lição, a do perdão. Porque Jesus perdoa, né? Ele, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, ele come junto de Judas, né, na ceia, mesmo sabendo de todas as situações, ele vai colocando, né, Judas como um amigo, como ele coloca em outros textos, ele vê Judas como um amigo. E a gente sabe que depois, quando ele, né, quando tem os momentos de ele vai, né, preso, ele tem toda a crucificação e tal, tem a ressurreição e tal, e ele se preocupa com Judas, porque ele sabe também que Judas, né, comete aí a insensatez do suicídio, mas isso também não nos cabe. E aí eu queria falar um pouquinho, né, do beijo, que também está no Evangelho Redivivo, falando, né, que cadê? Que o mais assim, o que mais realmente torna esse gesto mais doloroso, mais incompreensível, digamos assim, que não são os inimigos declarados da missão divina de Jesus que vêm buscá-lo no Getsemane. É um companheiro amado. Não é o chamado angústia da traição, não é chamado a angústia da traição com violência. Em Jesus, ele sente uma grande amargura por causa desse beijo. O Senhor conhecia a realidade amarga, conhecia previamente a defecção de Judas. E tem num dos evangelhos, se não me engano, no de João, ele olha, quando Judas se aproxima, ele olha nos olhos de Judas e diz: é assim que me entregas? E Judas treme, mas a si mesmo se aproxima e beija Jesus, entregando realmente Jesus, né? Traindo esse grande amigo, amado, discípulo. Então, isso torna muito marcante, né? E é essa lição, né, que fica no Evangelho, que atravessa séculos. A gente pode nem saber de uma série de coisas, detalhes, mas esse beijo e essa traição de Judas, praticamente, né, todos conhecem, então foi uma coisa muito forte, né? É, e esse olhar sereno, né, que Jesus coloca sobre todos os seus discípulos, né, como amigos, entendendo toda a fragilidade humana, né, que todos eles ainda tinham, né, é, ainda não alcançavam. Jesus, em momento algum, julga, né, essa traição e esse abandono, né?
E Emmanuel fala que não devemos comentar o quadro em vista que quase todos nós temos sido frágeis mais que Judas, mas não podemos esquecer que o mestre foi traído com um beijo. Então, nós também temos que refletir sobre as nossas atitudes, né? E não só ficar lá culpando, julgando, né, toda a situação que os discípulos, e principalmente Judas, passou, né, naquele momento. E o beijo de Judas é talvez o gesto mais doloroso que a traição propriamente dita, considerando que beijar alguém é quase sempre essa grande manifestação de afeto. E ele foi muito infeliz, né, ao escolher esse tipo de senha para entregar Jesus aos soldados. Então, o beijo, como esse símbolo, traz um sofrimento imenso. E Emmanuel traz ainda as reflexões falando da serenidade do Cristo, quando ele dá o testemunho de amor, que ele se mantém em paz. Ele mostra a superioridade espiritual não reagindo à violência. Ele mostra o seu perdão incondicional nesse momento de traição, né, do beijo, apesar de toda a amargura que ele sofria, que ele estava sofrendo, né? E aí o Emmanuel nos fala que esse momento nos ensina que as maiores provações e quedas morais muitas vezes se disfarçam em manifestações de afeto ou nas convenções sociais vazias. Então, que a gente possa pensar um pouco mais sobre como nós estamos nos relacionando, como está sendo realmente o nosso afeto, as relações, né, com os outros. Isso tudo faz com que esses estudos nos ajudem à reflexão. Não é um estudo só para que a gente conheça o que aconteceu, que saiba o que aconteceu, a parte histórica, enfim, que é muito importante, mas principalmente toda essa parte espiritual que nos toca, esses exemplos de Jesus, né? E que ele fez valer as escrituras, né? E que foi um ato de libertação espiritual para a humanidade, esse exemplo que ele fez, né? Ele permitindo ser algemado, né? Externamente, exteriormente, ele demonstra que a verdadeira essência do espírito permanece eternamente livre se estiver sintonizado com o amor divino. Então, ele foi preso, ele foi, né, todo aquele sofrimento, mas o espírito dele estava liberto, porque ele estava junto ao Pai, né? Então, é, toda a situação que muitas vezes nós nos entregamos, nos afastamos, como bem Miriam foi colocando, né, de Deus, das suas leis, tudo isso vai fazendo com que o nosso sofrimento seja de uma forma amarga, mas é desnecessário, porque se nós nos aproximamos e temos essa fé, essa confiança em Deus, nós sabemos que tudo está certo. E que se está acontecendo algumas coisas, como precisou Jesus ser crucificado, não foi porque Deus quis, mas foi toda uma consequência, né? E da forma que ele acabou tendo que passar por isso, da mesma forma que nós muitas vezes sofremos, porque também são consequências dos nossos atos, e que nós temos que ter a clareza de nos responsabilizarmos por tudo que nós fazemos. E é esse conhecimento, esse olhar mais amplo que vai fazendo com que esse nosso conhecimento nos ajude a cada vez mais a buscar realmente essa transformação que o tempo todo é falado, é ensinado, né, por Jesus. Eu acho que acabou. Oi. Não, era só para te informar que a gente já ultrapassou um pouquinho o horário. Você já está no finalmente já? Acabou. Eu acho que acabou, sim. Não foi, Miriam? Então... Sim. E aí a gente encerra, né, com essa frase tão marcante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus, né, em João 14, capítulo 14, versículo 16.
Então, esse estudo eu acho que é muito importante a gente refletir, né? Apesar de todos os evangelhos falam, né, das mesmas coisas, entre aspas, porque tem sempre um outro olhar, né, com relação a tudo isso. E desculpa se eu falei muito, mas ah, é, a história de Jesus empolga a gente, né? Traz tanta emoção de estar, como se a gente estivesse revivendo ali tantas situações e nos colocando, assim como os discípulos também, né, a infantilidade deles, ou na ingenuidade, melhor dizendo, nós ainda também ainda estamos muito ingênuos e muito infantis, apesar de já ter passado 2000 e tantos anos, né? Mas que a gente continue perseverando para que a gente possa, um dia, em breve, né, a gente também está continuando nessa caminhada e, de Jesus e ajudando nesse espírito de fraternidade, de amorosidade por todos. Obrigada. Obrigada a você, Carli. Obrigada, Tia. E aí eu vou aproveitar. Carli, você faz a nossa prece de encerramento, por favor? E é nesse momento, aproveitando essas emoções em que, ao falar de Jesus, ao relembrarmos de toda a sua história, nos traz, abre os nossos corações, nossas mentes, para que possamos agradecer a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos juntos, trocando esses conhecimentos, incentivando uns aos outros a cada vez mais a buscarmos essa mudança que vem através do conhecimento e que o conhecimento nos provoca as emoções, nos ajuda aos pensamentos e às nossas atitudes. E só podemos agradecer, Senhor, a todos que aqui estão presentes, que vão assistir, pedindo as suas bênçãos, para que toque o coração de cada um de nós e que possamos, assim, continuar buscando esse caminho de luz, de amor, que os exemplos de Jesus estejam sempre presentes, nos incentivando a nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais, a Meimei, por todos esses momentos em que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, levando todos esses ensinamentos, além de estar na nossa memória, estar nos nossos corações, transformando as nossas atitudes. Obrigada, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. E na Graças a semana Deus. que vem, a gente vai ter a Geórgia Luciano fazendo a terceira parte do Evangelho. E depois, na outra semana, já dando um spoilerzinho, nós vamos ter o Simão Pedro aqui conosco. Nós vamos estar iniciando o livro dele, Paz Além das Palavras. Então, gente, um grande abraço a todos Fui. e até semana que vem.